jogo, ele cria situações. Agora, eu preciso que os jogadores façam gols. Eu preciso que os jogadores se defendam. Um treinador monta toda uma estratégia, mas ele precisa tecnicamente dos seus atletas. Como que pode uma equipe contra a LDU ter muito mais volume de jogo, ter muitas mais situações criadas, mas não consegue finalizar e é surpreendido em jogadas de contra-ataque? A mesma coisa acontece agora contra o Ceará. Uma equipe que propõe, mas em uma jogada de contra-ataque, é surpreendido pelo adversário. Então, a gente aqui, às vezes, coloca muito a questão do treinador, mas ele está sem três principais jogadores. E o elenco que está jogando, a gente também precisa passar um pouquinho de responsabilidade para os jogadores. Não estão sendo efetivos. Esse é o problema. Um gol nos últimos 6 jogos. Mas aí, gol da vitória contra o Botafogo. Aí eu te falo, você tem razão. Quando a bola chega muito no ataque, é o que aconteceu principalmente contra a LDU, a bola chega muito no ataque, a bola chega em condição, a culpa não é do treinador, porque se você está no último terço em condição de chutar e você erra o chute, você está no último terço, na grande área e erra o cabeceio, a culpa não é minha. Eu fiz a bola chegar até ali. O meu time está organizado para a bola chegar até ali. E você é incompetente. Agora, não cabe a mim entender quem é o incompetente que não está conseguindo. O Luciano não está com espaço demais para o número de perdas que ele tem. A gente não tem que encontrar, o treinador não tem que encontrar soluções? Tem, Elias, só que o São Paulo perdeu 3 centroavantes, todos por lesão. O André Silva, o Rian Francisco e o Caleri. O São Paulo vendeu o Henrique Carmo, vendeu o Lucas Ferreira, vendeu o Matheus Alves. Foi um elenco que foi esfarelando. Isso sem citar os jogadores veteranos que não conseguem se colocar à disposição. Exceção esse jogo que o São Paulo fez contra o Ceará, em que o São Paulo foi pior do que o Ceará. Em todas as outras partidas, não faltou repertório ofensivo, faltou qualidade para finalizar. Por exemplo, na derrota para o Cruzeiro por 1-0, o São Paulo faz bom jogo e consegue em muitos momentos, mesmo no Mineirão, se colocar melhor do que o Cruzeiro. Aí o São Paulo faz grande jogo contra o Botafogo e vence por apenas 1-0, desperdiçando um caminhão de gols. Vem o jogo com a LDU no Equador. O São Paulo perde por 2-0 num jogo que era para ter vencido por 3-2. Não fossem as falhas lá de trás e os gols perdidos. O Luciano perdeu 3 chances claras. O jogo contra o Santos eu vou descartar porque foi um time reserva. São Paulo perde por 1-0 para o Santos. Na volta contra a LDU, o São Paulo tinha 9 finalizações quando toma o primeiro gol por uma falha do Bobadilha. O Bobadilha livre, cabeceia e coloca o jogador em condição. Essa partida aqui já é reflexo das 2 eliminações. O São Paulo, um estádio para ninguém, e no Morumbi pouca gente, causa um reflexo muito ruim. O São Paulo sem confiança, protestos de torcedores, dá para dizer, ele é sem medo de errar. O São Paulo vive uma crise sem precedentes, até porque essa crise técnica e esportiva dentro de campo, ela é aumentada, ela é ampliada por conta da questão financeira. O São Paulo passa por todas as dificuldades financeiras que você de casa pode imaginar. Pergunta que não quer calar. O Júlio Casares está com a corda no pescoço, mas ele é presidente eleito, então não pode ser sacado. Mas ele com a corda no pescoço, ele não derruba o Belmonte imediatamente? A relação entre eles é muito ruim. Porque há muita... assim, o Júlio Casares é reflexo de tudo que acontece no São Paulo. Se o departamento de futebol não entrega resultados, ele é cobrado. E há uma outra disputa. Há 2 grandes problemas. A falta de resultados do futebol atrelada a gastos muito maiores do que aqueles que estavam combinados. Então, o Belmonte, que toca o futebol, não consegue entregar resultado e não consegue respeitar o orçamento. Para piorar, há também uma questão eleitoral. A próxima eleição para presidente acontece apenas em dezembro do ano que vem. Mas, por incrível que possa parecer, o São Paulo já vive desses reflexos. E o Belmonte seria o candidato natural da situação. O Júlio Casares não quer ter o Belmonte e é grande a chance de o Belmonte ser demitido num futuro não tão distante. Esse é o ponto-chave, né? Como que pode um profissional que é o meu gestor, que cuida do meu orçamento, que sabe das minhas problemáticas, ser um possível candidato na próxima eleição? Está torcendo para tudo ficar ruim. Isso gera um problema, porque você coloca em xeque, aí é o conflito de interesse. Você coloca em xeque a gestão dele como o homem, o executivo, que contrata e vende atletas, abre o questionamento para dizer que essa má gestão é proposital para poder conseguir ser eleito na próxima eleição. Que momento delicado, e neste caso, no momento em que está o Júlio Casares sendo cobrado como está, demitir o Belmonte não seria nenhum absurdo, seria a tomada de decisão imediata para tentar estancar esse problema, essa crise que está tendo no São Paulo. Vou aproveitar e colocar o Júlio Casares para você aqui, porque o Júlio Casares está num momento delicado, mas hoje também fez a sua manifestação.
Quero me desculpar, e olha, veio antes do jogo, hein? Quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação ou mesmo uma derrota em qualquer situação causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Como todos sabem, vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o tricolor mais saudável economicamente, desde que, com civilidade, todos têm direito de expor a sua opinião e as críticas construtivas nos ajudam na hora de encontrarmos o caminho correto, que quase nunca é o mais simples. Bom, é fato, o caminho correto nem sempre é o mais simples, mas você não precisa errar tanto também. O Júlio está errando muito. Está errando, assim como é o pacote São Paulo, né? São Paulo, muito mal financeiramente, fez escolhas extremamente equivocadas, Elia. Quando você tem o Oscar custando 2 milhões e 300 mil reais por mês, o Lucas Moura custando 1 milhão e 800 mil reais por mês, o Luiz Gustavo custando 700 mil mensais e o Caleri custando 1 milhão e 300, você soma esse pacote e chega a 6 milhões de reais. E esses 4 caras que custam 1/3 da folha salarial do São Paulo, Elia, não conseguem se colocar à disposição para jogar as principais partidas da temporada por motivos diversos. O Luiz Gustavo por conta de uma embolia pulmonar, o Caleri por conta de uma lesão no joelho, o Oscar e o Lucas Moura porque têm uma idade avançada e vão sofrer com a questão física. Questão física que tem afetado o São Paulo de maneira demasiada nos últimos anos. Vou colocar para a Ana poder analisar também os números do Oscar e do Lucas Moura, que são números, assim, tristes para quem ganha tanto. E aí você tem as notas. O Oscar, quando joga, tem uma nota ótima. O problema é que ele não joga, né? Então, aí você tem muita dificuldade. A eficiência nos duelos, 48 a 49, são números muito parecidos. Mas o problema é o número de jogos que você 53 jogos do São Paulo. É bom fazer... São Paulo jogou 53 vezes e um jogou 21 vezes... outro jogou 18 vezes. Ou seja, você não consegue ter 40% de aproveitamento em nenhum dos dois casos. Essa é uma questão. Outra questão é que está me preocupando, Ana, é a seguinte. Até agora, o Hernan Crespo não falou. Está demorando muito para o Crespo falar. Talvez ele esteja sendo demitido nesse momento. Mas, de qualquer maneira, vamos ouvir você sobre o Oscar e o Lucas Moura, Ana. É uma situação delicada, né, do Crespo. Vamos aguardar um pouco mais. Mas olha que interessante. Além de você falar dos 18 jogos, o Lucas, como titular, jogou somente 10. E o Oscar, 18 em função das lesões. Esse é um problema hoje no futebol para o gestor trabalhar, que é trabalhar com os números quando não são favoráveis, quando você coloca um investimento muito alto, apostando que esses jogadores vão te ajudar nas campanhas e nos títulos, e isso não acontece, Elia. Por isso que não é só do Júlio a responsabilidade, mas de toda a diretoria, porque quando uma compra é feita na casa de milhões, pelo valor de um jogador que é um pouco mais velho, que sim foi um ídolo, mas está vindo, não é só o presidente que decide. Existe um corpo junto com ele para aprovar esses nomes. Mas o presidente ele coloca nas costas do Oscar e do Lucas Moura uma responsabilidade que é dele. Tipo, eu estou trazendo 2 ídolos, entendeu? Ele tira das costas dele uma responsabilidade e aí quando esses caras não jogam e o custo é muito elevado, vai para as costas dele. Mas esses ídolos, quando aceitam regressar, com os valores que estão recebendo, sabem dessa missão. Não há ingênuo nesse jogo. Então, o jogador, quando vem como ídolo e está recebendo os milhões que estão recebendo, sabem do papel deles no clube. E quando eles não correspondem, e assim, conhecendo os dois e pela seriedade que é o Oscar e o Lucas, eles sabem que hoje o momento crítico do São Paulo passa por eles, sim. Mas mais do que passar por eles, passa pela diretoria, porque eu fiz o investimento. Eu vou me desfazer desse investimento? Abro ou não abro? Encerro esse contrato ou não encerro? Libero e comercializo? Eu acho assim, o gestor tem que encontrar a solução também. São várias tomadas de decisões que precisam ser tomadas e que o São Paulo, ele demora um pouco nas tomadas de decisões. Assim, ele demora. Quanto custa o Lucas Moura por ano? 24 milhões no mínimo. 800 vezes... 24, vai ter mais 13º encargo social, que esse cara custa quase 30 milhões. Eu tenho que pensar, eu vou me desfazer de um jogador de grande qualidade da base por 50 milhões, se um cara desse me custa 30, nada contra o Lucas Moura, nada contra o Oscar. A situação não está aí, a situação está em você fazer gestão. Gestão é escolha.
Gestão é escolha. Quando você escolhe, você abre mão de alguma coisa. Mesmo que você acerte na escolha, você abre mão da outra coisa. Então é complicada essa situação. E, Nicola, a multa contratual, porque nesse caso você pode chegar para esses dois jogadores e falar, olha, a gente está pagando, a gente tem uma multa contratual, porém vocês não estão entregando, assim, lamentavelmente... E outra, você expõe também, a lesão... Você expõe também. Vocês são tão São Paulinos, vocês amam o São Paulo, então, estamos quebrados, vocês não estão jogando, isso nós em queremos xeque, abrir. Podemos negociar essa multa de contrato para que nenhuma das partes sejam prejudicadas, entende? Há um grande problema. Porque tem um gap. O contrato do Lucas Moura acaba em dezembro de 26. Deus me livre. O do Oscar acaba em dezembro de 27. Contratos longos. O São Paulo não sonho tem. pra esses caras. E assim, são dois caras que, do ponto de vista profissional, são extremamente retos, né? São exemplos. São exemplos, mas a verdade é que eles não conseguem entregar. Dispensá-los, eu acho que está completamente descartado. Eu acho que o São Paulo poderia chamar os dois para pedir... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Gente aqui do estúdio, mas se der para ela entrevistar o Baby ali da torcida organizada, né? Bom, Miller, eu queria saber, primeiro, se você acha que são justas essas reivindicações da torcida, saída do Casares, saída do Belmonte. Olha, Michele, as reivindicações da torcida, elas podem ser discutidas, né? Essa é uma outra coisa. Agora, o protesto é válido, eu concordo com o protesto da Independente e de todo o torcedor são paulino que está indignado com a vergonha que nós passamos na Libertadores do Morumbi diante de 60 mil torcedores. Agora, tem um jogo contra o Ceará, Michele, hoje à noite. Sim. O São Paulo não faz mais que obrigação de vencer esse jogo. Sabe por quê? Por várias razões, Michele. A primeira, o São Paulo tem uma folha salarial de quase 30 milhões mensais. 30 milhões de reais mensais? Mensais, para você ter uma ideia. Nossa. Dobrou a folha, dobrou. Quer dizer, como uma folha salarial dessa, esses jogadores têm que colocar a cara no chão para o adversário chutar. Tem que chutar a bola com a cabeça mesmo, no chão, entendeu? Tem que comer grama, como se diz na gíria antiga dos Nossa, boleiros. até caixão levaram lá. Não, mas a indignação da torcida é muito grande, assim como a minha, Michele. A torcida está com toda a razão de protestar, sim. Até porque... Porque eles erraram nos jogadores que contrataram, é isso? Muitas contratações erradas. O São Paulo tem mais de 10 estrangeiros. Já falei isso várias vezes aqui. E vários estrangeiros que não merecem vestir a camisa do São Paulo. Não só estrangeiros, hein? Jogadores brasileiros também. Entendeu? O Oscar está quase um ano no departamento médico, não sai de lá. E o departamento médico está sendo muito criticado por quê? Porque não consegue recuperar o jogador a tempo. Semana passada estavam 6 lá no Michele, médico, né? Tem jogo quarta e domingo. O futebol não espera, não dá tempo para ninguém. E o departamento médico do São Paulo está fazendo o quê? Tem aparelhagem boa, porque foi reformulado tudinho o departamento médico do São Paulo. Mas a incompetência é muito grande. Então, quer dizer, o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, que eu gosto muito dele, já falei isso várias vezes aqui, ele tem que tomar uma atitude em relação a todos esses protestos da torcida. Várias coisas no São Paulo precisam mudar. E domingo, no Mesa Redonda, Michele, eu vou trazer uma lista, a lista minha, né? Dos jogadores que tem que sair do São Paulo. Sério? É uma lista minha. Você vai fazer quem tem que sair daqui, do que São tem que ir Paulo. embora do São Paulo? Tem que pegar uma passagem só de ida. Tá, então domingo, no Mesa Redonda, o Miller vai trazer a lista dele, 1 a 1, quem que tem que ir embora do Morumbi. Como diz o meu amigo Dinei Xará, que vai ter que pegar o beco. É isso, então eu quero... Fiquei curioso agora, hein, Posso Michele? fazer uma pergunta? Pode. Então, mas você responde só daqui a pouco. Tá. Por exemplo, ó, Oscar. Não calma. Deixa o Alex Miller comentar e... Michele, posso fazer uma sugestão no ar, ao vivo? Diretor, eu quero que ele faça isso aqui. Michele, posso dar uma sugestão? A gente não usa as plaquinhas no Mesa Redonda muitas vezes. Vamos usar as plaquinhas para que todo mundo da bancada concorde ou não concorde com os nomes que o Miller trouxer. Boa, muito bom. Aí a gente colocou concorda ou não. Miller, tal jogador tem que ir embora, e cada um dá opinião se concorda ou não com o Miller. Sim ou não? Vocês podem Isso é concordar legal, ou hein? discordar, mas o meu pensamento já está aqui desde o E não começo. vai mudar, né? Não vai mudar. Ninguém vai mudar. Claro. Fala, Alex, só um pouquinho sobre esse tumulto aí. Eu acho que esse é o momento propício para esse tipo de protesto. E eu sou completamente favorável aos protestos, desde que eles sejam pacíficos, desde que não haja violência, que não façam emboscada na porta do CT, do estádio, avancem em cima dos jogadores, dos familiares, ataquem os carros. Se forem protestos assim, como o São Paulo faz, criativo,
Um protesto criativo desse, eu acho que vale muito. É bacana, porque demonstra toda a insatisfação dos torcedores em relação à realidade do clube. Teve um outro aí que os torcedores levaram a mesa de fute-mesa em frente ao CT, sim, começaram a jogar lá para mostrar como é que fazia. Mas o ônibus vai chegar já, né? Tudo bem, mas essa é a ideia, mostrar para os jogadores a insatisfação dos torcedores. Caixão, máscara, são protestos criativos e que mostram a verdadeira essência do torcedor e em paz. Isso que é o mais legal. Se não houver tumulto, essas coisas, acho que é completamente válido. E o São Paulo está num momento difícil. O ano do São Paulo se baseia, a partir de agora, em brigar por uma vaga na Libertadores, o que é muito pouco para um time como o São Paulo. Verdade. Bom, eu vou querer saber se, na opinião do Miller, o Lucas tem que pegar o beco ou não. Na sua opinião, o pitômetro no Gazeta Esportiva. Vamos fazer só um, vai, agora. Agora. Pega o beco ou fica no Morumbis? Você vai... É o palpitômetro ou pega o beco? Eu pego o beco primeiro. Oscar. Já nem deveria ter vindo. 2 milhões por mês. 2 milhões? 2 milhões por mês. Ai, vai ficar no departamento médico. Ai, tem cada apartamento tão bonito. Eu com 2 milhões por mês hoje, eu quitava minha pensão. Eu quitava a vida, cara. Nossa senhora, que delícia. É brincadeira, Michele? E não joga? E não joga, fica lá. Mas tá machucado, Xará. Como vai jogar machucado? Qual que é a diferença dele pro Rames? Qual é? Que veio? É verdade. Que um é brasileiro e outro é colombiano. Mas o Rames estava disponível. Não, o Rames estava à disposição do time. Às vezes, o treinador que não colocava. É verdade. E às vezes quando ele entrava, ele fazia as coisas lá, né? Pô, parece um jogador de vidro, pô. Diego Fernandes, né? Diego Fernandes, o nome da peça é... Diego Fernandes, empresário ativo no futebol, ele que intermediou recentemente a chegada do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ele pode se tornar um investidor do São Paulo Futebol Clube? Bora explicar um pouquinho toda essa história. Começou já com um burburinho já há algum tempo, né? Inclusive o bastidor tricolor, se eu não estiver enganado, que é o Gleucio, alguma coisa assim, um cara que faz um trabalho bem legal nas redes sociais, inclusive, torcedor de São Paulo. Ele já tinha dado pistas sobre isso. Aí no domingo o Gabriel Sá veio, toma! Ele está interessado em investir e está se mobilizando para buscar, né, outros investidores para fazer um tipo de investimento dentro do São Paulo. E aí, depois da informação do Gabriel, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar apurar, vai buscar, vai conversar, vai trocar uma ideia. Não pude ainda chegar ao Diego Fernandes ainda, a gente não conseguiu chegar a fundo nessa apuração da parte dele, o que eu acho que seria legal a gente conseguir falar diretamente com ele, mas a gente está chegando, a gente chegou em pessoas da CBF, pessoas que fizeram parte dessa negociação do Ancelotti. A gente tem um bom contato lá da CBF, inclusive um ex-colega meu, um amigaço meu, um ex-colega que já trabalhou comigo bastante, ele trabalha hoje na CBF, então me deu um caminho das pedras ali. E, enfim, a gente vai trazer um pouquinho do que a gente conseguiu de apuração relacionado a isso, tá? Até o momento a gente não conseguiu uma confirmação de fato do interesse do Diego Fernandes de querer fazer esse investimento, tá? Todas as pessoas que a gente conversou desconhecem, confirmam que sim, ele é um cara bem relacionado com pessoas influentes do São Paulo, ele é um cara que vira e mexe, tá com pessoas importantes de dentro do clube, ele tem uma boa entrada, uma boa relação com o presidente Júlio Casares também, né? Ele tem um bom relacionamento com o Raí também, ele é uma pessoa com uma boa influência, né, no ramo do futebol e no ramo do São Paulo também, mas até ele ter algo concreto, de fato, a gente não tem essa confirmação. Até na própria informação do Gabriel, ele traz que ele estaria estudando, estaria buscando investimentos, estaria sondando a parada, ainda não seria algo concreto com uma proposta oficial, com uma ideia de modelo de como que ele gostaria de tomar posse dentro do São Paulo, se seria através de uma SAF, ou se ele vai entrar na parte política, enfim, não está muito claro esse cenário. E aí da parte do São Paulo, que aí sim a gente já tem um caminho legal para a gente seguir, a gente conversou com uma pessoa ali, uma pessoa acolá, e todo mundo nega veementemente qualquer tipo de intenção ou conversa nesse sentido, né, que até nos foi afirmado que tem o FIP de Cotia para passar, que toda essa questão de investimentos, de projetos futuros, estão todas as atenções dedicadas ao FIP de Cotia. E aí depois
que passar o FIP de Cotia, em uma probabilidade de SAF, a Galápagos terá prioridade na compra. E há um interesse, há um interesse da Galápagos de manter esse negócio de Cotia por um longo tempo. E caso o São Paulo se torne SAF, a Galápagos vê como uma boa possibilidade de fazer um aporte financeiro, porque entende que o São Paulo é um clube que realmente pode, é um clube rentável, que se organizando financeiramente pode acontecer. Então todo mundo com que a gente conversou, algumas foram mais enfáticas em falar é mentira, é boato, nada a ver. Outras foram mais, tem essa fofoca aqui, mas até agora absolutamente nada. Então, no fim das contas, pelo menos por agora, as coisas podem acabar evoluindo. A gente não tem nada, zero que confirme essa situação. Muito pelo contrário, mais pessoas negando. Mas, com toda a sinceridade do mundo, ainda não pude chegar ao Diego Fernandes. A gente está tentando, a gente pô, alguém tem aí, alguém conversa, alguém tal. A gente está tentando chegar nele, caso a gente consiga, né, que acho que é legal ir na fonte direto, a gente traz mais detalhes sobre essa situação. Mas como muita gente pergunta, como muita gente especula, como muita gente fala, a gente tem que trazer aqui o que a gente tem de apuração prévia referente a isso, tá? Sinceramente, meu feeling, acho difícil de rolar. Mas quero saber a sua opinião nos comentários. O que você acha dessa história toda? Deixe aí a sua opinião. Avançando, Belmonte tem possibilidade de deixar o cargo da diretoria do São Paulo, diretoria de futebol? Vamos trazer mais detalhes. Nos últimos dias, né, pós-eliminação ali do São Paulo na Copa Libertadores, começou-se um movimento interno, né, de pressão, né, para cima do presidente Júlio Casares, de realmente fazer algumas mudanças, fazer algo nesse sentido, porque há uma certa insatisfação, talvez, tá? O Júlio Casares, ele fez um ato político muito forte dentro do São Paulo. Ele foi por muitos anos quase que impenetrável dentro do São Paulo. É uma das maiores forças políticas que muita gente ali que tem anos de estrada dentro do São Paulo já viu. E aí, agora, talvez esse 2025 as coisas não estão andando da melhor forma, né? Porque o impacto esportivo não está sendo tão relevante, as contas também tá tentando ao máximo para acelerar essa situação financeira. Houve percalços, houve situações complicadas, e aí a justificativa da venda dos jogadores da base por preço de banana foi nesse sentido. Então, internamente, o Júlio Casares talvez seja o ano onde ele esteja mais enfraquecido internamente. E olha que quando eu falo enfraquecido não quer dizer fraco, mas é comparando com ele mesmo desde 2021, talvez na comparação dele, ele seja o ano mais problemático, podemos dizer assim. E com isso vem pressão de lá, vem pressão de cá, vem pressão acolá, e uma das pressões seria justamente para a saída do diretor de futebol, Carlos Belmonte. Inclusive, né, o protesto também da torcida organizada, ela é voltada também por uma pressão muito grande para cima do Belmonte e para cima do Casares, para que o Casares tome algumas medidas dentro do clube. E a gente já sabe que a torcida organizada, principalmente a torcida independente tricolor, ela já publicamente, já sempre bateu no diretor de futebol, no pessoal da Barra Funda, e no pessoal da Barra Funda, quem cuida da Barra Funda é o Carlos Belmonte. E aí houve essa pressão, tá? Só que essa pressão ela já aconteceu em diversos momentos. Eu, de coração, acho muito difícil de haver alguma mudança nesse sentido. Acho que no fim das contas vai todo mundo botar panos quentes, conforme os resultados dentro de campo forem aparecendo novamente. Acho que ficaria mais tranquilo essa questão política até o ano que vem, que aí sim, onde vai começar a partir de março as conversas para a sucessão do presidente Júlio Casares. Ele vai escolher o seu candidato, mas aí o que se especulou aí do Belmonte ser realmente mandado embora, alguma coisa nesse sentido, acho muito difícil disso tudo acontecer, muito, muito difícil mesmo. Acredito que o Belmonte só sairá do cargo caso ele opte por ser presidente do clube, só que essa ideia já está mais fraca do que já foi forte em outros momentos, tá? Então, eu acredito que no fim das contas não teremos nenhuma demissão, seja de Rui Costa, de Muricy, de Belmonte, a não ser que os próprios cheguem e falem, tô pedindo meu boné, tô saindo dessa. Mas o que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários, quero saber muito a sua opinião sobre tudo isso, tá? Avançando. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se o tricolor pode ter um aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa? Esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira.
Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem, então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado.